Olá, quem fala é a doutora Lógica, professora e psicanalista, precisando de sessões de terapia ou então de aulas particulares, pode mandar mensagem lá pro joanesimonfl@gmail.com ou então lá no Instagram, que é @dra.lógica, sem acento e tudo junto. Gente, eu trouxe hoje uma questão de lógica informal, tá? É uma questão de verdades e mentiras. Então vamos dar uma olhada no enunciado. Em cada um dos itens a seguir é apresentado um argumento lógico formado por uma ou mais premissas que devem ser consideradas verdadeiras, e uma conclusão a ser julgada certa ou errada a partir das premissas. A assertiva da CESP é a seguinte: Lúcio visitou 3 detentes no presídio: Mateus, muito religioso, que sempre diz a verdade; Jucá, ressentido, que sempre mente, não falando nunca a verdade; e Otávio, de poucas convicções, que ora mente e ora diz a verdade. Lúcio não conhece nenhum desses detentos, mas sabe que um deles será liberado amanhã. Em conversa com eles, Lúcio ouviu um deles dizer: Amanhã eu saio da cadeia. Outro complementou: É verdade, amanhã ele sai da cadeia. E o terceiro contestou ambos: Sou eu que amanhã saio da cadeia. Conclusão: quem sairá do presídio amanhã será Mateus. Então é isso que a gente vai ter que avaliar aqui, certo? Então, questões de verdade e mentira, quando aparece assim, a gente tem que diferenciar quem fala do que a pessoa está falando, tá? Então vamos começar aqui. A gente tem o Mateus, que sempre vai falar a verdade. Depois a gente tem o Otávio, que ora ele mente e ora ele diz a verdade. E a gente tem aqui o Juca, que sempre mente, tá? O Juca sempre mente. Então, assim, como é que eu, Joane, vou fazer essa questão? Porque são várias possibilidades, né? São várias possibilidades. Eu quero ir contra a conclusão dele. Então, eu vou avaliar direto as possibilidades que tem de não ser o Matheus que vai sair do presídio, tá? Presídio. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso aqui. Vou fazer tudo aqui na reta. Olha só, o Matheus, ele sempre diz a verdade. A primeira pessoa, né, vai falar o seguinte: amanhã eu saio, né? E a terceira, vamos colocar de vermelho aqui. A primeira fala, né? Onde é que está aqui? Amanhã eu saio da cadeia. Depois, a segunda pessoa vai falar: é verdade, amanhã ele sai da cadeia. E a terceira fala: sou eu que amanhã saio da cadeia, tá? Então, como é que funciona? Por exemplo, eu, Joane, vou direto ver se tem alguma possibilidade de não ser o Matheus, tá? Mas a pessoa normalmente vai fazer assim, ó. Vai colocar aqui Matheus, Otávio, Juca, que é uma das possibilidades, né? Isso aqui é uma hipótese. Então, o Matheus fala que o próprio Matheus vai sair, né? Eu vou sair. Então, o Matheus sai. Depois, o Otávio fala, ele sai. Ele quem? Matheus, né? Então, ele tá falando basicamente que o Matheus sai. E o terceiro fala que ele próprio sai. Então, o Jucá fala que Jucá sai. É assim que vocês vão fazer, tá? A pessoa falando e o que ela fala. E agora a gente avalia as possibilidades de valoração. O Matheus sempre fala a verdade. Beleza. O Jucá, ou Juca, ele sempre mente, tá? Então ele não vai sair. Tudo bem? Nessa hipótese aqui. E aqui o Otávio, ele ora mente e ora fala a verdade. Se ele falar a verdade, né? Então uma das possibilidades aqui é ele falar a verdade. Opa. Se ele falar a verdade, quem sai é o Matheus. Tudo bem? Só que a questão é que ele pode estar mentindo. Vou botar de vermelho. E se ele estiver mentindo, o que que acontece aqui? Uma contradição.
tá? Então, nessa hipótese aqui, eu tenho uma contradição com o Otávio mentindo, né? Porque está dizendo que o Matheus sai, o Matheus não sai. Mas se ele falar a verdade, é o Matheus que vai sair. E aí o que acontece? A pessoa pega para a questão e já responde aqui que está correto, tá? Já responde aqui que está correto. Mas eu tenho que avaliar todas as possibilidades, tá? Eu tenho que avaliar todas as possibilidades aqui. Então a gente vai avaliar outra possibilidade, tá bom? Outra possibilidade que eu tenho, que é o que eu, Joane, eu já nem ia fazer isso daqui, tá? Mas só para mostrar para vocês. Outra hipótese é a seguinte: o Mateus ele sempre diz a verdade, né? Então, se ele tiver em primeiro ou se ele tiver em último, é ele que vai sair falando, né? Ou seja, se o Mateus falar amanhã eu saio, é ele que sai. Se o Mateus falar sou eu que amanhã saio da cadeia, é ele que sai. Então, essas duas possibilidades não me interessam. Interessa para mim o Mateus dizer que é verdade, amanhã ele sai da cadeia, tá? Amanhã ele sai da cadeia. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o Mateus no meio. E aí, quem é que eu vou colocar em primeiro lugar? O Otávio. Então, Otávio, Mateus e Juca. O Otávio vai dizer, Otávio sai da cadeia. O Mateus vai dizer que ele sai, então, ele quem? O Otávio, sai da cadeia. E por fim, o Juca diz que ele próprio sai, então o Juca sai da cadeia. O que eu vou ter aqui? O Juca sempre mente, né? O Mateus sempre diz a verdade. E o Otávio, ele pode estar mentindo ou falando a verdade, tá? Se o Otávio estiver mentindo, o que eu vou ter aqui? Isso aqui vai me dar uma contradição. Contudo, eu posso ter que ele vai estar falando a verdade, certo? E se ele estiver falando a verdade aqui, junto com o Mateus falando a verdade, quem sai é o Otávio, tá? Então aqui, se os dois estiverem falando a verdade, quem sai é o Mateus, tá? Então eu tenho uma hipótese em que o Mateus sai e eu tenho uma hipótese em que o Otávio sai. Então eu posso afirmar que quem vai sair é o Mateus? Não. Eu não posso afirmar que quem saiu ou quem vai sair amanhã é o Mateus. Por quê? Porque eu tenho uma hipótese em que o Otávio sai. Essa hipótese roxa aqui, que o Otávio sai. Tá? Então, acabou. Pode pegar o Psyduck que tá errado. Aí, resposta E de errado. Gente, se vocês gostaram aí, considerem deixar o seu like, tá? É, se inscrever no canal, ativar o sininho também. Se tiverem alguma questão que querem que eu faça aí, pode deixar mensagem para mim também, tá? Vamos fazer a pausa pro print? Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá.